Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pumpcast. É isso aí, agora vamos trocar de papéis, né? Pra quem não viu, a gente vai falar aqui com um super empresário, que é o Lazinho. Ele é empresário e fundador da consultoria Gap, campeão mundial de judô e se autodenomina um eterna esponjinha, né não, Lazinho? Seja muito bem-vindo ao Pumpcast. Seja bem-vindo. Prazer enorme estar com vocês aqui. Aliás, vocês estiveram no nosso, agora é muito legal estar aqui no de vocês. É uma honra para mim estar aqui, o convite. Sempre muito bacana a gente estar conversando com as pessoas. E eu falo muito da esponjinha, que eu sempre falo que eu sou uma eterna esponjinha, e serei, se Deus quiser, uma eterna esponjinha, que eu sempre falo que eu estou absorvendo um pouquinho de cada um todos os dias, né? Então essa é a missão de uma esponjinha, absorver um pouquinho de cada um, por isso que eu sou gordinho desse jeito, para na hora que alguém precisar é só apertar, tem bastante caldo para sair, tem bastante conteúdo para sair, né? Afinal de contas, a gente é um eterno aprendiz, né? Essa é aquilo que eu sempre falo. Quando você tem a consciência que você está em evolução contínua todos os dias, e aquilo que te trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai te levar para um próximo nível, com certeza o jogo é outro, né? Agora, quando você acredita que você é uma pessoa que já está formada na vida, que já é alguém na vida, é a hora que você toma os piores tombos da sua vida, né? Então, acho que é a grande jornada. Né? Exatamente. É muito legal estar com vocês aqui. Você viu que a conversa aqui já foi puxando, já foi acontecendo. Mas antes, calma. Como sempre, um presente. Tem presente. Opa! Aí sim, hein? Agora o negócio ficou sério. Pô, que legal. Que bacana. Você achou que ia tomar na garrafinha, pô? Que legal, que legal. Daqui. Agora sim, né? Já vou virar aqui, já vou. Agora o negócio ficou bom e ficou sério. Agora ficou show. Show de bola, gente. Ela tá aqui, ó. Já vamos eliminar essa garrafinha já e já vai ficar no lugar certo já agora. Show de bola. Bom que já segura a temperatura. Legal que você comentou disso de esponjinha, porque a gente tá falando de host para host. E um dos motivos a gente ter criado o podcast é por conta disso. A quantidade de pessoas que você conversa, de informações e de conhecimento que você absorve. Se você tiver... E é legal que como host, você toma um papel que as pessoas devem ter na vida inteira, que é pergunta e escuta. Exatamente. Deixa a pessoa falar e absorve. Eu costumo dizer, Caio, que o Papai do Céu foi tão generoso com a gente, tão inteligente, que ele deu 2 ouvidos e uma boca. Então isso significa que é muito mais importante você escutar do que falar. Né? O Papai do Céu, quando nos criou, eu falo sempre que o universo foi criado de uma forma como a perfeição. Né? E o princípio básico disso é exatamente isso. Deu 2 ouvidos e uma boca. Significa, então, que ele já falou na hora da criação que você precisa escutar muito mais do que falar. Né? A dica já estava implícita. Exatamente. E a boa utilização é sabedoria, né? Então, muito show. Meu amigo, até pra gente iniciar esse episódio aqui inédito, conta um pouco pra nós de onde você veio, aonde você tá e pra onde você quer ir. Legal. Bom, hoje eu tenho uma missão muito clara de vida, que é potencializar o resultado dos nossos clientes através de capacitação contínua, transformando sonhos em realidade. Essa é a minha missão de vida. Da onde nasceu isso? Sou um menino da periferia, nunca passei necessidade, mas sou um menino de família humilde, família origem humilde. E com 4 anos de idade, meu pai resolveu me colocar no judô. Né? Aí você vai falar, seu pai é oriental? Não, meu pai é do interior de São Paulo, de São Joaquim da Barra, pessoa humilde, veio da roça, e entendia que eu precisava ser 2 coisas na vida. Um era ser judoca e o outro era ser corintiano. Eram as 2 coisas que ele queria como sonho de pai, era que eu fosse judoca e corintiano. Acabei me tornando as 2 coisas. Com 4 anos entrei para o judô. Né? Novíssimo. 4 anos de idade, exatamente. Aliás, Lazinho vem daí, vem do judô. Meu nome é Eulésio, que é extremamente difícil. Meu nome só tem eu e meu pai na vida, né, com esse nome, e é verdade. Meu pai, essa origem é de uma parteira do interior, então meu avô pediu para a parteira que fez o parto do meu pai lá na roça dar um nome aí, ela deu o nome, chamava Eulésio, e colocou nele. E aí ele, para não ficar sozinho na vida, colocou em mim também. Você é júnior, então? Na verdade, olha que coisa interessante, meu pai insistiu tanto. Eu tive um irmão 2 anos mais velho que eu, que acabou falecendo no parto, né, infelizmente, e meu pai colocou ele de Eulésio Júnior, porque teve que registrar, claro, porque ele nasceu, teve que registrar, então na hora do registro era Eulésio Júnior. Então, que aí Júnior era fácil para ser chamado de Juninho, né? Todo mundo já fica muito mais fácil. Quando veio o meu, então, ele quis repetir a dose ainda, né? 2 anos depois, e colocou Eulésio Filho. Então, meu sobrenome é Filho. Então, ninguém chama eu de Filho.
Então, como é eu, Lesa, o pessoal chamava eu de Lezinho, por causa do Lésio, né? Então chamava eu de Lezinho. E aí, quando eu fui entrar para o judô com 4 anos de idade, o meu professor perguntou meu nome e falar eu, Les, era muito difícil. Então eu falei Lezinho, ele entendeu Lazinho, porque Lazinho ainda vem de Lázaro, então tem algumas pessoas que chamam Lázaro, que tem o apelido de Lazinho, e aí chama Lázaro. E aí ele entendeu Lazinho e eu vou corrigir o professor do judô, imagina, nunca vou 4 anos corrigir o ainda. professor do judô com 4 anos de idade. E ficou. E quando eu comecei a competir, aí já com 7, 8 anos de idade, a minha primeira competição de judô, minha mãe e meu pai viram isso, porque minha mãe não era de acompanhar os treinos, né? Minha mãe deixava eu treinava e depois só me pegava no final da aula. E aí, quando eu fui competir a primeira vez com 7, 8 anos, meus pais perceberam que o meu professor me chamava de Lazinho e eles foram corrigir o meu professor, falaram, olha, é Eules, o nome dele, e se você quer chamar ele de alguma coisa, a gente chama de Lezinho. Ele falou, cara, faz 4 anos que eu já chamo ele de Lazinho, e vai ficar Lazinho, né? Então não tem como Agora já é mais, tarde, já né? ficou. E aí, por coincidência, aquilo que a gente estava falando agora há pouco de oportunidade, né? E sorte da vida é igual, né? Oportunidade mais preparação. Esse meu professor foi o meu primeiro patrão, né? Então foi o meu primeiro patrão. E aí o Lazinho foi para a área profissional. Então, além de ser a área do judô, né? Como um todo, o Lazinho ficou também como um profissional, então a vida profissional ficou Lazinho Vieira, então hoje é o meu pseudônimo, então fico com isso e todo mundo me conhece com esse nome hoje. Mas a origem toda veio do judô, a base toda da minha vida veio do judô, eu sempre falo isso, que eu tenho 2 pilares fundamentais na minha vida, que é o judô e a minha família. São as 2 coisas mais importantes da minha vida. Na minha família, obviamente, que dá toda a sustentação, né? Meu pai e minha mãe hoje são falecidos, infelizmente, e hoje a minha sustentação toda está na minha casa, nas 3 mulheres da minha vida, né? Que é a Aline, a Ana e a Carol, que são as minhas filhas, são as 3 mulheres da minha vida, então elas são a base de toda a sustentação e toda a minha vida, né? Devo tudo a elas hoje, sem dúvida nenhuma. E toda a base de criação, de estudo, né? Eu tenho duas, 2 cursos acadêmicos, né? Educação física e administração, mas com certeza não se compara a todo o aprendizado que eu tive no judô. O judô me trouxe toda a base do que eu sei, né? Fui atleta de alta performance, fiz parte da seleção brasileira júnior de judô, né? Então treinei em alta intensidade no judô, fora toda a disciplina, fora todo o aprendizado, que o judô para mim ele é único, né? O judô ele é um esporte individual, então depende muito de você, mas ao mesmo tempo você precisa ter um mentor, então é necessário você ter um mentor o tempo todo te acompanhando. O judô ele ensina muito mais a cair do que a derrubar, então isso na vida a gente está todos os dias, a gente tem que ter esse controle emocional, que a gente precisa muito mais aprender a cair do que a levantar. As pessoas querem só derrubar os outros, né? Quando na verdade eles não têm um controle emocional hoje de entender que a vida vai te derrubar mais do que você vai derrubar os Eles outros. querem derrubar, mas não sabem cair. E aí o judô me ensinou muito isso, né? Quanto que você tem que estar preparado para cair e levantar, né? Sacudir a poeira. Hoje a gente que trabalha com muitos empresários, né? Muitos empresários travam nas suas crenças porque tem as suas quedas e é normal você ter as suas quedas e isso acaba se tornando uma crença limitante na vida, né? Porque não estão preparados para se levantar e sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Então o judô me ensinou muito isso. O judô me ensinou muito, por exemplo, sobre concorrente, né? Sempre falo isso no mundo empresarial. A gente vai lidar com as empresas e sempre a culpa é do concorrente que está fazendo uma ação desleal, que está fazendo um preço desleal, né? Mas pouco o empresário conhece o seu concorrente, né? E eu sempre falo a importância de você realmente conhecer o concorrente. E todo concorrente tem ponto forte e todo concorrente tem ponto fraco. E aí é muito importante que você conheça a fundo o ponto forte do seu concorrente e o ponto fraco do seu concorrente. Dessa forma você vai saber aonde atuar, né? Agora, quando você conhece de uma forma superficial o seu concorrente, obviamente você vai trabalhar de uma forma superficial. E o judô me ensinou muito isso, né? O tempo todo eu precisava estar investigando qual era o perfil do meu concorrente, como que ele trabalhava, como que ele, né? E eu falo que uma das principais lições do judô foi a aprender a não ser prepotente na vida, né? Porque a prepotência eu também aprendi no judô e aprendi de uma forma muito triste.
né? Eu fui já muito novo, campeão de tudo, e sem dúvida nenhuma, na minha categoria, para minha idade, eu era o melhor no Brasil. Durante muitos anos foi assim. E em um desses anos, o judô é um esporte que ele faz sempre competições seletivas, né? Que daí um vai classificando para outro, então é eliminatórias. E uma das eliminatórias, eu nunca vou esquecer isso, uma das competições, eu fui competir com uma pessoa que eu já tinha lutado com ele umas 3, 4 vezes, já tinha ganho dele umas 3, 4 vezes. E aí eu comecei a luta, joguei ele no judô, tem as pontuações. Para resumir aqui, para quem não conhece o judô, eu tava com 111-0, né? Eu tinha jogado de Vazari, Yukoi e Koká. Tava com 111-0 no placar. E num segundo de descuido, né? Ele me jogou de pom. E no judô, quando você cai de costas, né? Que é o ippon no chão, que é o golpe perfeito, que é chamado no judô, você acaba perdendo a luta. Então, em um segundo ele virou a luta, né? Acabou a luta para mim e, consequentemente, acabou o ano para mim. Daí eu não tinha mais ali Disputa. disputa. Então, naquele momento, eu entendi que o tempo todo você tem que estar atento a todos os detalhes, porque se você for prepotente por um segundo na sua vida, né, você vai sofrer com isso. Então, o tempo todo isso é importantíssimo você entender que você tem que estar atento a todos os detalhes. Você nunca é, é o que você está sempre em construção daquilo que você precisa ser, né? Cuidar dos detalhes para que você possa estar sempre se aperfeiçoando, sempre melhorando, né? Então, isso eu levo para a minha vida inteira, né? Então, graças a Deus eu tive sucesso muito novo e eu tive esse fracasso muito novo. Então, ali já foi um ponto muito forte para que eu pudesse aprender e levar isso para a vida como um todo, né? E eu Então, achei muito interessante isso porque essa experiência que você teve novo, que você teve essa derrota, apesar de você já ter entrado com muita confiança, ter um placar ali de muita diferença, e um vacilo, você acabou perdendo essa luta. E isso acontece muito no mundo empresarial, né? muito. A pessoa ela vai crescendo, ela chega a um ponto que ela acha que ela tá num alto nível, ela tá segura, e daqui a pouco acontece um imprevisto, um problema que ela não estava esperando e derruba a empresa dela. Então isso foi muito legal. É legal porque se você pega a minha formação, boa parte da minha formação é americana. Então, eu gosto muito da cultura americana. E se você pegar os grandes empresários americanos, empresários que faturam bilhões de dólares, se você perguntar para eles, eles sempre têm um mentor atrás deles. Eles sempre têm alguém para cutucar eles, né? Eles nunca estão sozinhos na jornada. E a tendência é que quando você vai crescendo, você vai se tornando autossuficiente e acha que você não precisa de ajuda, que você não precisa de ninguém, né? E isso é o momento que você antecede a queda, né? O momento que antecede a queda é a hora que você não está enxergando, né, os seus pontos cegos. E a missão de ter um mentor do seu lado, né, serve exatamente para estar enxergando os seus pontos cegos. Quanto mais você enxerga os seus pontos cegos, né, aquilo que você realmente, de forma direta, não está conseguindo perceber, é aonde que você consegue evoluir, crescer e nunca cair. Agora, quando você não consegue enxergar os pontos cegos, é a hora que você toma os tombos, os piores tombos da sua vida, né? Então, é legal, o brasileiro merece ter esse entendimento que é fundamental hoje você ter alguém sempre melhor do que você do seu lado, né? Aquela frase: se você está sentado na mesa onde você é o melhor, levanta da mesa e vai sentar numa mesa diferente, onde que você é um aprendiz, né? Então você tem que estar o tempo todo. Afinal de contas, aquela frase do Ringo é uma frase clássica, e um estudo hoje já passou a ser um estudo, não só uma frase, né, do Ringo, que é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Então, e isso é só você olhar, né? Você é a média do salarial das 5 pessoas que você mais convive, você é a média do sucesso das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você convive numa régua muito baixa, você vai ter um resultado muito baixo. Se você convive com uma régua muito alta, você vai ter um resultado muito alto. Então, e o tempo todo tem que estar alguém ali te cutucando. Porque é simples, né, cara? A gente tá, o tempo todo, o nosso cérebro, ele tá puxando a gente para a zona de conforto. O tempo todo, né? O nosso cérebro tá puxando a gente para a zona de conforto.
porque até por economia de energia, né? Então, o cérebro o tempo todo, como ele é o maior consumidor de energia do nosso corpo, o tempo todo ele está puxando a gente para zona de conforto, porque a zona de conforto nada mais é do que aquilo que você já está acostumado a fazer, né? Então, tem alguma coisa? Não? É. Então, a zona de conforto é aquilo que nada mais é daquilo que a gente já está acostumado a fazer. As pessoas confundem zona de conforto com zona de satisfação. E zona de conforto não é zona de satisfação. Zona de conforto é aquilo que você já sabe qual é o resultado. Então, mesmo que o resultado não é o melhor, você continua fazendo aquilo porque, querendo ou não, você pelo menos já sabe qual que vai ser o resultado que você vai alcançar, né? E quebrar essa zona de conforto vai fazer com que você consuma mais energia, vai fazer com que você gaste mais tempo, e aí o cérebro está o tempo todo fazendo com que boicote você e leve você para aquilo que você já está acostumado a fazer, né? Então, o nosso convite sempre para as pessoas é o tempo todo coloque uma tarraxinha na cadeira para estar sempre te cutucando, para estar sempre, né, te incomodando ali, porque se você está sentado num lugar que você está acomodado, né, alguma coisa está errada. A vida tem que estar sempre te incomodando, né? É, Essa é a forma de você evoluir. e quando você tá acomodado, você estagna. E na vida, quando você estagna, você diminui. Você não fica parado. Porque tem uma lógica, né? O mercado ele sempre tá em evolução. Se você acha que você chegou num ponto onde, pô, pra mim tá bom, vou ficar por aqui, você não vai ficar nesse patamar para sempre. Você vai diminuindo, porque o mercado vai evoluindo, né? Então isso é um ponto que é aquele perder sem perceber. E quando vai ver, às vezes já é muito tarde, né? Eu costumo dizer que um negócio, seja ele qual for, ele é igual a um ser vivo, né? Ele é exatamente um ser vivo. E como um ser vivo, toda vez que você para de evoluir, você decai. Como nós, seres humanos, por exemplo. Então, nós nascemos ali bebezinho, precisamos passar pela fase de bebê, criança, adolescente, adulto, e a hora que esse adulto para de evoluir, que daí é a hora que ele vira um aposentado aí, e aí tem muito aposentado ativo, mas aquele aposentado que toma uma decisão que não quer mais evoluir na vida, o que acontece com ele? Ele para de evoluir, ele volta a ser criança. Então ele volta a usar fralda, ele volta a depender dos filhos a partir de agora, ele volta a ter os hábitos de uma criança. Por quê? Porque ele simplesmente parou de evoluir. Então a vida é assim. E o mundo empresarial é a mesma coisa, né? Então se você não está evoluindo, por isso que eu costumo dizer que o mundo empresarial você tem 4 alternativas. 3 eu aceito andar e a quarta eu não aceito andar, né? 3 alternativas é ou você vai crescer e vai expandir ou em ticket ou em número de empresas, de filiais, ou você vai ser herdado, né? Ou você vai ser vendido, né? E você tem que estar preparado para as 3. Ou crescer, ou ser herdado, ou ser vendido. A maior parte das empresas não está preparado nem para crescer, não está preparado para ser herdado, por isso que você vê que várias empresas quebram depois que são herdadas pela sua nova geração, e não estão preparadas para ser vendidas. E vender uma empresa é um negócio. Você pode sim montar aqui como um negócio de vocês, como a Pump, olha, chegar aqui e falar, olha, esse é o equity da Pump, ela está valendo, o valuation dela é X hoje no mercado, e é um negócio, tá aqui, ó, você quer levar. Eu sempre falo, tudo tem preço. Tudo tem preço. O Gap hoje tem preço, né? É caro, graças a Deus, porque ele vale muito hoje. Mas ele tem preço, né? E ele está pronto para ser vendido, né? Mas, e por isso que todas as empresas precisam disso. Então, as empresas precisam entender. A quarto caminho que eu sempre falo é quebrar, que é o único que eu não aceito ir. Mas é um caminho que boa, aliás, muitas empresas escolhem Grande esse parte, caminho, né? escolhem esse quarto caminho aí, né? Eu sempre falo que o mundo empresarial tem 4 caminhos, eu escolho 3, né? E tem muita gente que escolhe o quarto, né? Então, essa é um ser vivo que você tem que estar o tempo todo evoluindo, assim como o seu time, assim como a sua equipe, né? A sua equipe você precisa entender que ela tem estágios igualzinho o estágio de um ser humano. Então tem hora que você contrata uma pessoa que quando você está iniciando a sua empresa, que você tem bebê lá dentro. E você precisa cuidar como um bebê. Você precisa dar atenção como um bebê, você precisa dar carinho como um bebê, né? Ele tem hábitos de um bebê. Então, como você cuida de um bebê? Falando no nível dele, dando exemplo, mostrando para ele todo o carinho, todo o cuidado, porque pode ser que ele caia e se machuque. Então,
Funcionário, você tem que entender que você tem estágios de funcionário que são bebês e você precisa cuidar dele como isso. Chega uma hora que ele vira criança. Como criança, agora ele já começa a se liberar um pouquinho mais, ele começa a ficar um pouco mais solto, um pouco mais livre. Então agora ele tem um pouco mais de autonomia, mas a gente sabe que se deixar ele sozinho, ele vai quebrar a cara. Então você precisa mesmo assim ainda dar muita direção, né? E aí vai chegar uma fase que ele vai ser adolescente, que ele vai se tornar rebelde, que ele já acha que ele já sabe tudo. E aí é a hora que muitos funcionários quebram a cara, porque é aquela hora que o cara já acha que já sabe tudo e já domina todas as posições. É uma forma, você como líder, que tem que lidar com ele. Até a fase que você vai construir de fato uma equipe adulta, que é uma equipe autônoma, que já consegue fazer as coisas que a gente chama de uma empresa autogerenciável, né? Que é uma empresa que não depende mais de uma única fonte, de um único líder. Então, aí sim, quando você chega nessa fase de uma empresa autogerenciável, você tem uma empresa realmente qualificada. Então, acho que esses são estágios da vida empresarial que um gestor, né, precisa dominar, precisa entender, né, para que ele possa realmente ter alta performance nos seus resultados, né? Quando você não domina isso, aí você patina porque você quer lidar do mesmo jeito que você lida com adulto, você quer lidar com um bebê, do mesmo jeito que você lida com adolescente, você quer lidar com uma criança, e aí quando você mistura os papéis, você mistura as bolas, aí fica difícil de você poder realmente transformar o seu time num time de alta performance, né? Lazinho, eu concordo com tudo que você abordou. Eu acho que a pessoa ter pé no chão, tanto o gestor, ele conseguir ter essa visão de como que tá a equipe dele, e também o colaborador, ele saber o posicionamento, porque alguns colaboradores, eles se precipitam, né? Eles acabam aprendendo, entendendo o processo, e eles já acham que, uau, eu já tô no auge e eu quero mais. Mas só que esse mais, às vezes, é antes do tempo, né? Sem dúvida. Mas eu acho que a gente vai entrar muito nesse assunto. E até pra gente falar melhor pra audiência, pra eles te conhecerem. E a gente acabou entrando um pouco na sua carreira de atleta, né? E a gente já foi pulando para a parte empresarial, que muito show. Queria entender como que foi esse processo, Transição? essa transição de atleta de alta performance para empresário. Em que Legal, segmento você está atuando? legal. Eu como atleta, né? Então, desde os 4 anos de idade, com 14 eu já era faixa marrom no judô. E na minha época era possível já dar aula com faixa marrom, você dava aula. E na minha época era muito comum. Toda escolinha infantil tinha judô para os meninos e balé para as meninas, né? Então, com 14 anos eu comecei a dar aula de judô. 14 Então, anos. 14 Já era anos. professor. Então, todos os meus amigos que ainda são da escola lembram disso. Eu ia para a escola com uma mala de viagem, né? Literalmente uma mala de viagem, com 2 kimonos. Um kimono que era para dar aula e um kimono que era para treinar. Então, período da tarde, eu passava a tarde toda dando aula. Tô com 14 anos de idade, eu até faço essa pergunta hoje para a maior parte das pessoas, o que eu não imagino hoje um adolescente de 14 anos dando aula em lugar nenhum, né? Pela mudança de geração que a gente tem. Mas com 14 anos eu dava aula e treinava à noite, né? E aí com 17 anos de idade eu tinha que escolher se eu continuaria como atleta, mas infelizmente eu não tinha ajuda financeira para isso, como eu falei, eu era de uma família humilde, ou se eu iria ingressar na faculdade, ia começar os meus estudos. E aí, esse meu professor, que era meu professor desde os 4 anos de idade, por coincidência da vida, ele era o dono da academia, né? E aí ele me fez um convite, falou, cara, eu gosto muito de você e para mim faz muito sentido se você for fazer educação física para a gente poder estar junto nessa jornada, né? Ele não tinha filhos e ele já me conhecia então há muitos anos. E aí ele falou, você me ajuda aqui a entrar na gestão da academia, né? Então, com 17 anos eu fui fazer então educação física, iniciei o curso de educação física. E já com 17 anos eu entrei para a área de gestão de academias. Então comecei a trabalhar com gestão de academias. E aí, com isso, era uma grande rede de academias, não era uma pequena, então já comecei grande. E aí, eu, com 19 anos para 20 anos, no segundo ano da faculdade de Educação Física, vi que a faculdade de Educação Física não ia me dar base de gestão, então eu comecei a fazer paralelo Educação Física e Administração de Empresa. Então, acabei, né, terminando Educação Física e Administração de Empresa. E aí lá dentro comecei a entender muito sobre gestão de academias, né? Entender muito sobre o negócio academia. Graças a Deus melhorei a performance da rede onde que eu estava, já
muito novo. E ali eu já estava no ápice da minha performance, né, dentro daquele lugar. E ali conheci uma outra pessoa e aí a gente desenvolveu um método para que eu já usava ali para levar para outras academias. Por quê? Porque eu tinha vários colegas meus que tinham cursado educação física comigo, que tinham montado a sua academia, que entendiam de dar aula, mas não entendiam de fazer gestão da academia. E eu vinha totalmente para a área de gestão. Eu falei, por que não ajudar essas pessoas a melhorar a sua performance, a profissionalizar o seu negócio, né? E aí foi a forma com que eu entendi que era possível contribuir mais com o mercado. Então, ali eu criei a consultoria específica para academias. A proposta da nossa consultoria é profissionalizar o segmento de academia. Então, tudo aquilo que não é profissional hoje dentro de uma academia, né? Então, seja ela marketing, vendas, finanças, gestão estratégica, né? Por quê? Porque a maior parte dos donos de academia são oriundos da educação física. São profissionais de educação física que são excelentes como professores, mas não tiveram base como gestão, né? Não tiveram formação como gestores. Que, aliás, aquilo que eu sempre costumo dizer, isso não é da educação física. A maior parte dos pequenos e médios empresários do Brasil vem de origem de algum técnico que sabe atuar tecnicamente, mas não sabe gerir o seu negócio. Então, dar alguns exemplos aqui. Quem é dono hoje da maior parte das mecânicas no Brasil? São os mecânicos, que entendem de colocar a mão no carro, que entendem muito do carro. Mas o que No eles entendem de processo. gestão? Quem é dono dos salões de cabeleireiro? A maior parte das vezes, quem é dono do salão de cabeleireiro são as cabeleireiras, são as manicures, que entendem de fazer o cabelo muito bem, que entendem de fazer a unha muito bem, mas o que elas entendem de gestão? Quem é dono De de escola. uma escola, na maior parte é um Dentista. pedagogo. Mas o que ele entende? Ele entende então da área técnica. Mas o que ele entende de gestão do negócio? Quem é dono de um consultório dentário, na maior parte é o dentista. Mas o que ele entende de gestão? E assim vai. A maior parte dos pequenos e médios empresas no Brasil, né, são de profissionais que sabem tecnicamente sobre o assunto. Por exemplo, quem é dono, eu gosto muito de um livro que chama Mito do Empreendedor, não sei se vocês já leram, convido vocês a lerem se não leram. É, e lá fala muito da história de uma boleira, né, uma dona de um lugar que vende bolo, né? E o que ela entende de gestão? O que ela entende de gestão é nada. O que ela entende é de fazer bolo. Ela sabe, Ela é boa em conhece fazer muito bolo. bem fazer bolo. Ela tem uma mão maravilhosa, né? Mas o que ela entende de gestão? Então, vendo tudo isso, analisando tudo isso, a nossa área, que é a área da educação física, né? E aí eu escolhi, né, por já ter facilidade desde os 4 anos de idade, a ser um produto específico para o segmento de academias. Então, eu criei essa consultoria, né, que num primeiro momento eu tinha a ideia de ter 20 clientes, então meu business plan ali era para ter 20 clientes, essa era a minha construção do meu negócio. Mas ao longo desses 17 anos já foram mais de 1.700 academias que tiveram o Uau. nosso método instalado, né? Tivemos o prazer de trabalhar em 24 estados do Brasil, né? Então são 27, só 3 estados que eu não tive presente. Tivemos o prazer de trabalhar na Europa também, com mais de Legal. 50 ginásios na Europa que tiveram o nosso método. Então acabou se tornando aí uma referência no mercado. Hoje nós temos aí dezenas de clientes que usam o nosso método ativo. E o nosso trabalho a nossa missão é esse, é profissionalizar. Por isso que a gente fala muito da nossa missão. Eu levo muito a sério a missão da empresa e eu repito isso o tempo todo, que é potencializar o resultado dos nossos clientes através de capacitação contínua, transformando sonhos em realidade. Porque a maior parte das pessoas que montam o seu negócio tem um sonho, né? E na maior parte das vezes eles morrem no meio do caminho, né? Esses sonhos morrem no meio do caminho. Então eles desistem porque aquele sonho se tornou um pesadelo, né? Porque muitos empresários no Brasil, no nosso setor de academia, isso é muito comum, eles não montam um negócio. Eles arrumam o pior emprego da vida deles, né? E aí Muitas vezes eles mal ficam remunerado ainda. Ele vira um empregados do seu empresidiário, né? negócio, né? Então eles viram empregados do seu próprio negócio. Porque, pelo menos quando você era empresário, ou quando você era empregado, você poderia desligar a luz e o seu salário no final do mês estava sempre garantido, né?
Agora, como empresário, não. Como empresário, você nunca desliga a luz, é aquilo que eu sempre costumo dizer, e o seu salário nunca está garantido. Então, aquele sonho, aquele cara que saiu da faculdade falando, eu vou mudar a vida das pessoas através da atividade física, vou fazer com que a atividade física realmente seja utilizada da forma correta, vou dar atenção e tal, acaba virando um pesadelo. Né? Então eu fico muito feliz com a missão da nossa empresa, que é poder ajudar e falar assim, cara, não desiste, tem muita coisa boa para você fazer. O que você precisa entender é que aquilo que te trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai te levar para um próximo nível. Você precisa mudar as coisas, você precisa mudar o rumo do seu negócio. E como que você muda o rumo do seu negócio? Através de profissionalização, através de conhecimento. Sempre falo. É que eu fico muito triste com as pessoas, porque as pessoas ainda no Brasil têm a concepção que eu aceito, né, pagar num equipamento. Então, por exemplo, vou montar uma empresa como a de vocês, eu aceito pagar R$ 10.000 num computador para o meu design, R$ 15.000 de máquina. Quando eu vou ver, eu estou gastando aí 500, 600, R$ 800.000 num equipamento para minha empresa, mas nego investir 50, 60, R$ 100.000 em conhecimento. Então, eu gasto com estrutura, mas me nego a gastar 50, 60, 80, R$ 100.000 em conhecimento. Então, Cara, achei isso um absurdo. Né? isso é muito curioso porque acontece muito com empresários que a gente vai conversar. Vou dar uma suposição aqui. Teve uma vez que a gente foi conversar com uma dona de escola, né? Ela construiu uma escola grande e tal, tinha gasto ali para casa dos R$ 200.000. Não era uma escola tão grande, era num porte médio. E aí você pergunta, pô, quanto você investiu? Ah, investi 200.000, tal, investi, coloquei a grama Reforma, mais tá. bonita, coloquei a carteira que eu sempre sonhei. Ela colocou tudo que ela imaginava. Aí a gente parou, pô, que legal, pô, a escola tá bem bonita, bem estruturada. E quanto do seu orçamento você tem para você investir em marketing? Então, nada. É. Entendeu? Ela vira e fala que nada. E isso casa muito porque ela era técnica, ela pegou todo o dinheiro que ela tinha, porque isso dói até no coração, né? Porque você vê que a pessoa ela não fez por Por maldade mal, ou não, é é cultura. proposital, é cultura, porque ela É. sonhou em ter um negócio, ela juntou todo aquele dinheiro, ela estruturou o sonho dela, só que ela só fez um pilar. Ela esqueceu que ainda tinha a parte de gestão, ela esqueceu que tinha a parte de marketing e que tinha toda uma complexidade para fazer acontecer, né? Na verdade é assim, se você pegar essa estatística que todo mundo gosta de falar do Sebrae, que, né, 95% das empresas fecham nos primeiros 4 anos, na verdade eu acredito que isso é uma mentira muito grande. E não a mentira do Sebrae, mentira das pessoas contarem para si próprio. Porque a maior parte das empresas, mais de 90% das empresas, elas já quebram quando elas nascem. Elas não quebram com 4, 5 anos. 4, 5 anos é sobrevivência. O cara está sobrevivendo, o cara está fazendo de tudo para tentar sobreviver, mas ele já nasceu quebrado. Porque a maior parte das pessoas, quando elas vão montar a sua empresa, seja ela qual for, no nosso setor academia principalmente, qual é a conta que elas fazem? Elas fazem a conta de equipamento, elas fazem a conta de reforma no prédio, né? Mas elas esquecem de coisas fundamentais, como conhecimento é um, mas um outro ponto em finanças que é capital de giro. A maior parte das empresas nasce sem capital de giro. E para você fazer a sua empresa equilibrar e começar realmente a pagar todas as contas, você precisa de capital. Então você já nasce quebrado. Aí você vai, por não saber disso, aí você vai e pega o empréstimo já. Aí já aumenta mais ainda o seu custo. Só que esse empréstimo você não sabe fazer a conta de fluxo de caixa futuro, então você não sabe o quanto que você precisa de empréstimo. Então você pega um empréstimo que vai resolver 2 meses. Só que na verdade você precisava de 6. Aí você vai lá e pega mais um empréstimo de 2 no nome da sua mãe. Aí agora você pega mais um empréstimo de dois para resolver mais 2 meses no nome da. Só que agora o seu custo mensal não era aquele que você iniciou. Agora o seu custo mensal tem mais 3 empréstimos para você poder pagar. E aí então agora não é mais 6 meses. Agora seria o seu ponto de equilíbrio seria com 9. E aí você começa a vender o almoço para pagar a janta. E a maior parte dos empresários hoje vende o almoço para pagar a janta. Né? Por isso que a gente fala. E aí ele acaba sendo aquela pessoa que daí ele começa a optar
em cortar o próprio pescoço. Então você vai dentro de uma empresa e ele fala, não, eu vou cortar o marketing, porque o marketing não está me trazendo resultado. Eu vou cortar a consultora de venda, porque não está me trazendo resultado. Né? Eu vou cortar a mina da limpeza, porque eu consigo limpar aqui. E aí você vai cortando cada vez mais o seu pescoço, você vai se enforcando. Aí chega com 4 anos, você quebra. E aí entra para a estatística do Sebrae oficial, né? Mas na verdade você já estava quebrado Você já já. tava quebrado, é verdade. Então, não é que você quebrou com 4 anos, você já nasceu quebrado. Né? Então, esse é um grande ponto Interessante. que a maior parte das empresas. Porque um ponto fundamental que a gente precisa entender no mundo empresarial é que nós, como seres humanos, principalmente no Brasil, né, que é onde que eu domino mais, claro, nós, infelizmente, deixamos de ser educados da forma como que deveríamos. Por exemplo, educação financeira. Educação financeira, eu acredito que 3 coisas são fundamentais para você aprender na escola, que eu chamo o nosso sistema educacional um sistema educacional falido. Né? É, a forma com que é ensinado hoje é a mesma forma que era ensinada há 40, 50 anos atrás. Ou seja, então, O com certeza está mundo totalmente falido o sistema educacional. Ah, mas Lazinho, tem uma câmera lá, agora tem projetor, agora tem, né, você tem uma tela lá. Não, eu não estou não é dizendo isso. disso, É estou dizendo da metodologia, né? metodologia que é aplicada dentro das escolas. Né? E aí são 3 coisas fundamentais que existem claramente. Tem pessoas que não querem que sejam educadas, que são, primeiro, inteligência emocional. Então é muito importante que a gente pudesse ter um domínio melhor sobre as ferramentas sobre inteligência emocional. Segundo, cidadania. Né? As pessoas não sabem o que é ser um cidadão, né? Quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Né? Na maior parte das vezes, ou são só defende um ou só defende o outro, mas não entende que cidadão é todo aquela pessoa que tem direitos e deveres perante Os uma princípios sociedade básicos, com né? princípio de ética e valores clássicos. E aí isso não é debatido dentro da escola hoje. E o terceiro, educação financeira, né? Que eu acredito que é fundamental. E aí, obviamente, por alguns interesses obscuros, as pessoas não dão essa educação financeira e aí você tem um povo extremamente endividado, né? Que não sabe, por exemplo, lidar com cartão de crédito. Né? Uma coisa que parece ser tão simples, mas é extremamente complexa para quem não sabe lidar com dinheiro. Que é aquilo que eu sempre costumo dizer. O que é uma pessoa rica? Uma pessoa rica, para mim, é toda aquela pessoa que ganha mais do que gasta. Né? Não significa que se eu ganhar 50 mil, eu vou me tornar uma pessoa rica. Se eu gastar 60, eu vou ser uma pessoa eternamente endividada. O que acontece hoje é assim: eu ganho 2 e coloco na cabeça que se eu ganhar 5, eu vou estar rico. Aí eu começo a ganhar 5, só que da hora que eu começo a ganhar 5, eu estou gastando 8. A hora que eu. Ah, não, quando eu ganhar 8, né? Eu vou estar rico. Aí quando eu começo a ganhar 8, eu estou gastando 10. Né? Então aí eu não tenho educação financeira. Né? E por não ter educação financeira, a hora que eu vou para o mundo dos negócios, eu levo isso para o mundo dos negócios. Eu não sei como montar. E aí eu viro conta de padeiro que a gente fala, né? Que é isso. Quanto que eu vou precisar de equipamento? Ah, para cá, para montar esse cenário, para montar não sei o que, eu preciso de X. Quanto que eu vou precisar de máquina, reforma e tal? Beleza. Capital de giro. Para até fazer o negócio virar, até fazer o negócio acontecer. Como que você vai fazer? Ter Né? fôlego, né? Aí ou a pessoa vai para 2 empregos, aí começa a trabalhar em outro lugar para poder tirar o dinheirinho, pegar todo o dinheirinho dela ali e colocar dentro da empresa, acreditando no sonho dela. Ou a pessoa começa a vender o almoço para comprar a janta. E aí o que é isso? Ela começa a se prostituir. Né? E prostituição, para mim, é tudo aquilo que você deveria entregar por amor e você entrega só por dinheiro. Né? Então, tudo aquilo que você deveria entregar por amor e você entrega só por dinheiro, isso é prostituição. E a maior parte das pessoas hoje se prostituem todos os dias. Elas vão trabalhar só por causa do dinheiro que elas recebem no final do mês. Né? Então, na verdade, quando. Ah, Lazinho, mas o foco de trabalhar não é ganhar dinheiro no final do mês? Não. O foco de trabalhar é você produzir e o dinheiro ser a consequência daquilo que você faz. Total. E não, né, o foco daquilo que você faz. Por isso que as pessoas não têm dinheiro. Porque elas estão focadas no dinheiro. E o dinheiro é uma energia muito poderosa. Para quem estuda física quântica, sabe muito bem sobre isso. Né? Aqui eu não estou falando de esotérico, nada disso. Estou falando de física quântica. O dinheiro é uma energia muito poderosa. E ela te repele quando você só foca nela. O dinheiro ela tem que ser a consequência daquilo que você faz. Aí você vai ganhar dinheiro em abundância. É como Né? se um jogador de futebol treinasse só a comemoração do gol, né? Ele quer o gol, mas ele não treina o Exatamente. passe, ele não treina nada. Ele só tá focado no resultado final. Não vai nunca chegar lá, né? Exatamente. Então, quando você entende que a jornada é mais importante do que a chegada, aí você tem um resultado de alta performance.
Até porque se você não curte a jornada, você é uma pessoa frustrada, porque você vai passar muito mais tempo na jornada do que na chegada, né? E infelizmente as pessoas não vivem mais o presente. As pessoas ou estão no passado ou estão no futuro, mas não vivem o presente. E quando você deixa de viver o presente, você morre, né? Você é um vegetal. Você passa a se tornar um vegetal. Ou as pessoas estão reclamando do passado, ah, mas por que lá atrás? Ah, se eu tivesse feito aquilo, ah, porque me passaram a perna, ah, porque não sei o quê, né? E aí o tempo todo você está conversando com pessoas que estão vivendo no passado ou pessoas que estão vivendo no futuro. Ah, se eu tiver isso um dia, ah, se eu conseguir aquilo um dia, eu vou ser feliz. Se eu arrumar isso, eu vou conseguir tal coisa. Se eu fizer isso, eu vou. E aí, ou você está no passado, ou você está no futuro. E aí esquece de ver o presente. Toda vez que você esquece de ver o presente, você vive numa frustração. E é um planejamento para frustração. Todo planejamento para frustração gera frustração, obviamente, né? É a ansiedade e a depressão que hoje em dia muita gente está vivendo, né? Exatamente. Então, é sempre o convite que eu faço. Cara, viva o dia, viva o presente, viva o momento, né? Todo colaborador que entra para dentro da minha empresa, eu sempre falo isso para eles. Não importa o tempo que você vai ficar aqui comigo. Espero que você fique muito tempo. Mas se você ficar um mês, 2 meses, 5 meses, 10 anos, o que importa é que quando você sair daqui, você saia maior do que você está entrando, né? Total. Então essa é a missão da minha vida. Até porque quando eu coloco potencializar o resultado dos nossos clientes através de capacitação contínua, transformando sonhos em realidade, os meus primeiros clientes são os meus colaboradores. Então eu tenho que potencializar o trabalho deles o tempo todo para que eles possam se tornar os sonhos dele realidade. Então esse é o meu principal cliente. Quando eu olho para dentro da minha empresa e enxergo que realmente os meus principais clientes estão dentro da minha casa, né? É assim que eu consigo realmente fazer eles evoluírem. E aí eles evoluindo, aí sim eu faço os meus clientes externos evoluírem, né? Então isso é gestão. É isso que eu acredito Total. em alta performance, é isso que eu acredito em resultado, né? Que tudo vem do judô. Tudo vem dessa base do judô, o judô é um esporte muito intenso, né? Então a gente ficava aí 2, 3 horas treinando, que a gente chama, traduzindo para o português, a entrada, né? Que era o golpe. Então você repetia o movimento, né? Milhares de vezes todos os dias, né? Para daí você entrar numa competição. Então é aquela velha metáfora, né, da competição do machado, né? Acho que com certeza vocês já escutaram, né? Duas pessoas foram competir para derrubar uma árvore e deram um machado para cada um. E uma pessoa, elas tinham, acredito que 4 ou 5 horas para derrubar a árvore. Quem derrubasse a árvore no menor tempo ganharia a competição. Uma das pessoas começou a dar machadada, 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 e a outra começou a afiar o machado, e aí deu 2 horas e meia. Foram perguntar para ele, cara, você não vai começar E ele falou, cara, eu tô afiando o machado, calma, vai dar certo. E aí o outro dando machadada, dando machadada, dando machadada, e aí aquele que estava afiando o machado veio, deu 2 machadadas na árvore, derrubou a árvore, porque ele ficou 2 horas e meia, 3 horas só afiando o machado, para em 2 machadadas ele poder ter sucesso. O outro pegou o machado, que ainda não estava afiado, isso virou um porrete, e um porrete não derruba uma árvore, né? Então, essa é a vida. O tempo todo você tem que estar afiando seu machado, para que quando você tiver realmente um desafio na sua frente, ele esteja extremamente afiado para poder derrubar a árvore que está na sua frente. Agora, se você passa o tempo todo dando murro em ponta de faca, a consequência é que você não vai ter resultado, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Total, e o Espetacular. Machado aqui muitas vezes é exatamente, eu achei interessante esse papo que a gente teve, porque é muito sobre o colaborador, né? Tem muito empresário que ele começa a contratar gente, até o ego dele vai lá pra cima e ele acha que ele vai colocar alguém, agora ele não vai ter que mais se preocupar com aquilo. E como você mesmo disse, é um processo, né? Pô, agora ele é uma criança, eu vou tratar ele desse um jeito, eu vou dar exemplo, eu vou investir em educação, tem todo um processo que assim, a gente até brinca que é a diferença entre você delegar e delargar, né? Sem dúvida. Delargar é você colocou lá, agora faz aí que vai dar tudo certo. Mas entrando até nisso, a gente falou de vários problemas de empresários, tanto em delegação, em gestão, na parte financeira. Hoje você que já lidou com mais de 1.700 academias e lidou com muitos gestores, quais são os problemas comuns na academia que os gestores têm? Não só o principal, eu imagino que vai ser até redundante algumas delas, mas quais são os principais problemas e quais são os passos que você começa a dar para começar a solucionar aqueles problemas? Legal. Acredito que o principal problema do gestor é a falta de dados, Tá, né? legal. Então,
principal problema é quando você não tem gestão de dados, você não sabe para onde você está indo. Então, quando você não tem dados suficientes para você poder tomar decisão, você está fazendo a gestão que eu chamo de gestão Rambo. É o velho bom Rambo. O que era o Rambo? O Rambo é aquela historinha que você entra numa guerra, dá tiro para tudo que é lado, sai ferido pra caramba e talvez no final você ganhe a guerra. Eu gosto muito mais do estilo sniper de trabalho. O que é o estilo sniper? Eu vou ficar o tempo todo mirando o meu alvo, né, milimetricamente, para dar um único tiro e acabar com uma guerra. Né? Isso é a diferença de uma gestão Rambo e uma gestão sniper. A maior parte das pessoas entra na gestão Rambo, Bom quer dar tiro comparativo, para hein? tudo que é lado, né? E aí acaba tendo dificuldade na execução. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é aquela velha coisa: você está dentro da operação, é essa metáfora do afiar o machado. Você está muito dentro da operação e você esquece que você tem que estar treinando. Então, hoje, poucos empresários dedicam tempo ao treinamento. E aí entra a lei de Pareto. Né? 20% do seu esforço vai gerar 80% do seu resultado. Então, muitas vezes a gente se depara, por exemplo, com uma equipe comercial e o gestor fala assim: ah, mas eu já dei um treinamento. Tá, como foi esse treinamento? Eles passaram o final de semana inteiro a treinar. Tá bom, mas quanto tempo faz isso? Ah, faz 3 meses, cara. 3 meses que eles fizeram um final de semana de treinamento, isso não é treinamento. Já Né? Isso foi. foi um cursinho que você deu os caras para alimentar o seu ego apenas. Né? Treinamento é algo diário. Você vai ter que pegar e repetir o ato todos Intensidade. os dias até criar a cultura disso. A partir da hora que você cria a cultura, aí sim você tem um time treinado e capacitado. Mas se você não tem cultura de treinamento diário, aí você tem um time simplesmente que passou por alguns insights, que recebeu alguns insights, como esse que a gente está aqui no podcast, e ele pode estar assistindo aqui tendo alguns insights. Né? Treinamento é acompanhamento diário, repetição, né? Capacitação É contínua. Né? acompanhamento, né? Então, acredito que esses são pontos muito importantes que no nosso setor, no nosso segmento, acontece, que é a falta de gestão de dados, números, tomar decisão de forma empírica, sem nenhuma decisão concreta, né? Sem dados reais. Né? E a segunda, a falta de capacitação e treinamento. Né? Então, quando você não tem capacitação e treinamento contínuo, você está sempre propício a tá sendo passado para trás. Eu tenho uma das palestras que eu gosto muito, é a palestra da Hortência, do basquete. Não sei se Uhum. vocês lembram da Hortência, dos maiores jogadores, né, do basquete, com certeza, do Brasil já teve. E a Hortência, ela tinha, na mesma geração dela, tinha a Magic Paula, foi uma jogadora de basquete sensacional também. Foi a geração de ouro, né? Hortência, Magic Paula, Janete, elas foram campeões mundiais, inclusive, e tal, de basquete. E a Hortência nunca se relacionou muito bem com a Paula, né? Apesar de estarem no mesmo time, na mesma seleção, ela nunca. E ela fala nas palestras dela que ela agradece muito a Paula pela carreira dela. E por quê? Porque ela tinha que estar sempre treinando mais que a Paula. E por quê? Porque se ela não tivesse treinando mais que a Paula estaria treinando mais que ela e poderia ser uma melhor jogadora que ela. Então a Paula sempre impulsionou ela. Sempre puxou a régua pra cima. Exatamente. Então, quando ela tinha a Paula e como elas não se davam bem, elas se obrigavam a treinar muito. E obviamente quem ganhava com isso? A seleção brasileira, porque eram duas jogadoras extraordinárias que treinavam muito todos os dias e acabavam trazendo resultados maravilhosos. Né? Então, quando você tem essa régua lá em cima, né? Quando você está sempre inconformado com o resultado que você está tendo, sempre acredita que, né? Aquilo que eu faço convite sempre para todos os gestores. Quanto você está deixando dinheiro na mesa? Você já fez essa conta de quanto você está deixando dinheiro na mesa? Você sabe identificar o quanto você está deixando de dinheiro na mesa? Você Né? consegue ver isso, Aquilo que né? a gente estava falando nos bastidores agora há pouco sobre outro assunto cara, o caro e barato é extremamente relativo. Você pode pagar 10 mil reais num produto e esse te trazer um benefício X, né? Que esses 10 mil reais saiu de graça. Agora, você pode pagar 2 mil reais num produto, que esse produto não trouxe benefício nenhum, e esse produto saiu extremamente caro. Porque 2 mil reais que não traz resultado, sai caro. 10 mil reais que traz resultado, sai de graça. É o mesmo conceito Total. de restaurante, né? Às vezes você vai no restaurante e fala assim, pô, a comida é cara. Mas você come e você não reclama, você tá satisfeito com aquilo. Às vezes você vai num restaurante que você paga extremamente barato, mas você não tá Ah, satisfeito, você não gostou e aquilo pra você não valeu a você só pena. colocou alimento para dentro, né? Justamente. E eu achei muito bacana dois pontos que você entrou,
que é muito legal. O primeiro, que foi agora recente que você comentou, que é em relação ao basquete, que uma puxava a régua da outra. E esse é o mesmo conceito de concorrência. E é por isso que eu gosto do mercado livre, assim, com concorrência mesmo, porque isso faz com que a régua suba e quem se beneficia é o É o consumidor. mercado. Sem dúvida. Então, isso é muito top. E o outro ponto é a parte de gestão, né? Porque quando você tocou em dois pilares, o pilar dos dados e os pilares dos treinamentos. Tudo bem que eles têm algumas diferenciações ali no dia a dia, mas só que um ponto ele se interliga Sem diretamente com o dúvida outro. nenhuma. Se você não tem dados, como que você vai descobrir onde você tem que dar treinamento? Porque é óbvio, hoje eu imagino dentro de um ambiente de academia você consegue ter muito feeling no olhar. Mas só que muitas coisas ali onde você vai estar perdendo cliente, aonde é o ponto que a sua conta não está fechando, é os dados que vão te trazer, né? Essa é a Tomar a sensibilidade. decisão da forma correta. Vou dar um exemplo aqui para a gente não ficar no campo só da ideia e ter um exemplo concreto. Muitos clientes nos procuram, por exemplo, para falar de marketing. O meu problema é marketing, né? E aí eu faço uma pergunta simples. Bom, beleza, seu problema é marketing. Quantas pessoas cabem na sua academia? Na minha academia cabem 800 pessoas. Quantos clientes você tem? Eu tenho 400 alunos, tá? Beleza. E o seu problema é marketing, tá? Então me fala o seguinte: quantos pessoas de forma espontânea entram aqui para conhecer sua academia por dia, né? Ela fala, não tem esse controle. Tudo bem, você não tem esse controle, mas pelo menos, quantas pessoas aí ao longo do dia entram? Exatamente o meu problema, não tenho muita visita. Academia abre às 6 da manhã, fecha às 10 da noite. Cara, entra no máximo uma pessoa de manhã, entra uma pessoa à tarde, entra duas pessoas à noite. Então, você está falando para mim que realmente, né, 4 pessoas em 17 horas de empresa aberta realmente parece ser bem pouco. Mas vamos fazer uma conta aqui: 4 pessoas vezes 5 dias na semana são 20 pessoas na semana. 20 pessoas na semana vezes 4 semanas são 80 pessoas no mês. 80 pessoas no mês te procurando de forma espontânea, vezes 12 meses, são 960 pessoas no ano. 960 pessoas no ano. Hoje você tem 400 alunos. Você falou que só cabe 800. Você ainda acredita que 960 pessoas, seu problema é marketing? Não, isso é curioso porque Um tapa na cara. é um tapa na cara e isso é um ponto que quando a gente vai falar de negócio, vai entrar na consultoria de marketing e a pessoa vira para nós e fala que o problema dela é marketing, eu acho que a gente até comentou no seu podcast. O problema não é o marketing, o problema é a gestão, Ah, né? Muitas Porque vezes. esse conceito de você ter trago esse fluxo diário, mesmo sendo o mínimo de 4 pessoas no dia, quando ela coloca num todo, se ela aproveitasse 50% desse aproveitamento, tô partindo de um pressuposto que essa academia que tem 400 alunos, ela já tem pelo menos mais de 2 anos, uhum, né? Pô, dentro desse período, ela não conseguiu encher e ela tendo esse fluxo, quer dizer que totalmente não tá no marketing o sem problema, dúvida. tá na Pegar esse gancho, gestão. se ela faz 50% das vendas, né? A Ela gente já está teria a falando em lotação máxima. 480 com aquilo que ela já tem, né? Ela já teria aí mais dos 800 clientes que ela precisa. Então, o problema não está nesse caso. Então, aí é por isso que eu falo muito da gestão de dados, a importância da gestão de dados e treinamento. Porque nesse caso específico, se ela tivesse gestão de dados, ela estaria focada em resolver o real problema. Qual que é o real problema? A conversão de venda. Então, aí seria treinamento para poder, por isso que está interligado, para poder melhorar a conversão de venda e realmente reter mais cliente para poder chegar na capacidade máxima de alunos dela. Quais Legal. são os pilares que você tem dentro da sua metodologia que você, quando entra numa academia, aplica? São 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar que nós trabalhamos é sempre ligado a vendas. Vendas é algo que qualquer empresa precisa melhorar todos os dias, qualquer empresa precisa evoluir todos os dias. O segundo pilar é finanças, porque finanças para mim é algo fundamental. Do mesmo jeito que a falta de dinheiro é ruim, o excesso de dinheiro mal administrado também é ruim. Então não adianta nada eu vender muito e não saber administrar isso. Então por isso que a gente cuida muito bem das finanças hoje. Marketing, óbvio, marketing para mim é o que dá comando, né? E tração para as outras áreas da empresa. Então, ele que dá comando e tração para as outras áreas. Claro que o marketing respeita sempre o financeiro. Para mim, ele está sempre abaixo do financeiro. Para mim, o principal departamento da empresa é o financeiro, né? E gestão estratégica.
Então são os 4 pilares fundamentais. Quando eu falo de gestão estratégica, é a construção de um bom business plan, um bom plano de ação, sabendo exatamente onde você está, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar até esse determinado objetivo. É traçar a rota correta, né? Então são os 4 pilares fundamentais: vendas, finanças, marketing e gestão estratégica. Quando você impõe isso de uma forma profissional dentro de uma empresa e acompanha isso, não tem como dar errado, né? Agora, a maior parte das empresas trabalha esses 4 pilares de forma, no nosso setor, principalmente de academia, de forma muito superficial. E, obviamente, o resultado passa a ser superficial, acaba sendo um resultado aquém, né? Então, a prova viva disso está nas grandes redes que chegaram no nosso mercado de academias, né? E elas trouxeram o profissionalismo para o nosso mercado. Então, hoje, me pergunto, o mercado de academias vai acabar e só vai permanecer as grandes redes no mercado de academia? Não. Como eu falei, a minha formação, eu tenho uma formação muito grande nos Estados Unidos e vou para lá constantemente. O mercado americano é o berço das low costs, né? O berço das grandes redes. E no mercado americano existem dezenas, centenas e milhares de academias de bairro, né? Que sobrevivem muito bem, né? Agora, e aqui no Brasil também, existe muito mais academia de bairro do que academia de rede. O que você, a rede, para mim, só fez uma coisa com o segmento de academia, principalmente, a obrigar os gestores das academias a se profissionalizar, né? Então, antes, até a chegada das grandes redes, ainda era aceitável você não ser profissional naquilo que você fazia. Então você poderia ser um gestor amador. Mas depois do surgimento das grandes redes, é fundamental você ser profissional naquilo que você está fazendo, ter um bom controle de indicadores, capacitação e treinamento constante, um departamento de vendas que produza, um departamento financeiro que saiba exatamente o seu fluxo de caixa, entendendo que faturamento é puro ego. Eu sempre falo sobre isso, né? Faturamento é ego. As pessoas acham bonito o faturamento. Faturamento é ego. Quem manda dentro da empresa é lucratividade, né? E o fluxo de caixa é rei, aquilo que eu sempre falo, né? Foco é lucratividade e o fluxo de caixa da empresa é sempre o rei do negócio. Faturamento é puro ego. Conheço muitos empresários que falam, fatura tanto. Cara, fatura tanto não serve para nada. Conheço um monte de gente que fatura milhão e não tem R$ 1 na conta, né? Não tem como pagar as contas pessoais. Então, isso não serve para absolutamente nada. O que importa é o lucro. Quanto você lucra por mês, né? Quanto Então, isso você é a ganha? grande questão. Então, se as empresas não tiverem hoje esse profissionalismo, se as academias não tiverem esse profissionalismo, com certeza elas vão ter dificuldade, né, daqui para frente, porque cada vez mais as redes vêm já com esse profissionalismo, vêm, então, Lazinho, você está queimando o sonho das pessoas, muito pelo contrário. Eu acho que tem muito gestor maravilhoso no mercado, profissional de educação física extraordinário no mercado, que a única coisa que ele precisa entender é que ele precisa se tornar profissional naquilo que ele não é. E é aquilo que a gente fala. Eu não entendo de muita coisa, por isso que eu tenho que ir atrás o tempo todo, né? Eu tenho um hábito meu, pessoal, todos os dias, 2 horas por dia eu estudo. Hoje eu preciso disso? Talvez não, mas na minha cabeça, isso para mim é fundamental. Trouxe isso do judô, né? Constante Então hoje, evolução. mesmo com toda essa bagagem, tendo uma empresa extremamente consolidada no mercado, com alto resultado, todos os dias, 2 horas por dia eu tiro para estudar. Legal. Então, Top. até porque na verdade a gente tem tempo sobrando, né? Eu sempre falo isso, a gente tem tempo sobrando. O problema é que a gente não sabe usar o tempo de forma correta, né? Quanto tempo você passa, por exemplo, com o dedinho para cima na sua rede social, Navegando. né? Então, se você utilizar aquele tempo para coisa útil, de fato, você vai ter resultado útil. Agora, se você ficar o tempo todo só passando para cima, vegetando, eu sempre falo isso, né? No estado de ameba, que a maior parte das pessoas hoje estão no estado de ameba na rede social, vegetando, né? Usa aquele tempo para aquilo que realmente é útil. Vai sobrar tempo dentro da sua vida. E Então, até essa mudança de comportamento é interessante, né? Porque se você tá com uma mente proativa e você começa a mexer nas redes sociais, ele vai te entregar conteúdos interessantes. Agora, se você não tá estudando nada em específico e você só tá buscando conteúdo, ele vai só te entregar entretenimento. Você não vai aprender nada. Você só vai ficar sem dúvida. consumindo, consumindo. Até porque a rede social dá para você aprender muito com a rede social. Dá para você aprender Pô, muito, por exemplo, com o YouTube, né? Com os podcasts como esse, por exemplo.
que a gente está discutindo aqui. Então é possível sim você empregar o seu tempo em coisas úteis. O problema é que as pessoas vão para o estado de ameba, que é onde que elas gastam menos energia, que é só passar o dedinho para cima, né? E vendo meme toda hora e todo dia. Ah, Lazinho, então você está falando que tem que ser, não pode ver meme? Não. E nada é radical na vida, né? Tudo pode, aquilo que eu sempre falo, mas nem tudo me convém, né? Aquilo que eu sempre costumo dizer, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, o que a gente tem que ter essa clareza e poder entender que, cara, é legal você ter o seu momento para dar risada de um meme, de uma brincadeira, é legal. Mas por isso que o que falta muito no ser humano, de uma forma geral, hoje, tanto os empresários quanto os funcionários, são metas claras. Quando você não tem uma meta clara e bem definida, você dissipa o seu tempo e a sua energia não dando foco para aquilo que precisa, e aí se torna um resultado indesejado, né? Agora, quando você trabalha com uma meta clara, quando você tem algo muito bem consolidado, aí fica muito mais fácil para você colocar energia onde você quer. Por exemplo, poucas pessoas no domingo param meia hora para definir quais são as metas da sua semana, né? E aí aquela sensação na segunda-feira de que trabalhei muito e não tive resultado nenhum. Aí chega a terça-feira, trabalhei demais, não tive resultado nenhum. Aí chega na sexta-feira, trabalhei demais e não tive resultado nenhum. Até porque existe uma cultura que a pessoa tem que trabalhar muito. É bonito falar que eu trabalho muito, que eu sou workaholic. Isso é bonito falar que eu sou workaholic. Mas quanto que ser workaholic hoje dá de resultado? Nada, né? Nada. O problema não é ser workaholic. O problema é quanto você gasta da sua energia, do seu tempo em coisa útil, né? Com foco, Enquanto com você é meta. eficiente. É bonito porque virou uma cultura que a pessoa bem-sucedida é aquela que tem que trabalhar muito. Não. A pessoa bem-sucedida é aquela que tem foco, inteligência e atua de forma correta para alcançar os seus resultados. Essa é uma pessoa que realmente vai ser uma pessoa exponenciada e que vai ter resultados de alta performance, né? É uma diferença do faturamento e do lucro, né? Na verdade, é o quão eficiência tem, porque o cara trabalha pra caramba e os outros pilares da vida dele Não, tá tudo cagado. Ou seja, ele não vai ser eficiente. sem dúvida. E eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que você não vai fazer essa pergunta sobre isso, que eu acho que faz mais sentido com esse tema. Que a minha eu vou sair dele. Tá bom, perfeito. Eu anotei aqui, já que a gente está mergulhado dentro do empreendedorismo, hoje para o setor de academia, quando tem o proprietário, quais são os principais indicadores que o dono de academia tem que ver? Como que para saber se está performando bem? Cara, a primeira coisa, como eu acabei de citar aqui, a coisa mais simples do mundo é você colocar um papel na recepção e pedir para cada pessoa que entrar lá, ela anotar nome e telefone das pessoas que estão entrando ali. E aí saber dessas pessoas quem comprou. Então, taxa de visita e conversão é algo fundamental que poucas pessoas têm, Legal. né? Então, acho que esse é o principal indicador, né, que eu vejo a falha, né, das academias de ter essa informação de forma muito superficial, né? E aí realmente tomar decisões equivocadas por causa disso. Então, se eu fosse, claro que eu tenho no meu BI, por exemplo, se a gente abrir um nosso BI da nossa empresa, eu tenho ali dezenas de indicadores de performance no nosso BI. Mas se for para a nossa audiência que está nos assistindo, se ele quiser começar, cara, controla a sua visita e a sua conversão, isso já vai te dar um primeiro norte fundamental. Isso não só no segmento de academia, em qualquer outro negócio, é importante que ele tenha um foco simples. Vai no simples, que eu sempre falo. Foca no simples bem feito. Não tenta reinventar a roda, não tenta fazer nada de absurdo. Aquilo que eu sempre falo, a pessoa não sabe cozinhar, né? E ela quer fazer um prato requintado. Começa no feijão com arroz. Feijão com arroz bem feito alimenta qualquer um e é delicioso um feijão com arroz bem feito. Agora a pessoa quer fazer uma comida estrangeira, uma comida refinada, e ela não sabe nem fazer o feijão com arroz. Então foca naquilo que é simples, né? Que aquilo ali vai sustentar, vai ser extremamente promissor, né? Então acho que o controle de visitas e taxa de conversão, isso já é fundamental. Perfeito. Perfeito? Uma pergunta que eu tenho, você comentou um pouco até de cultura, né? E a gente tem esse problema também por ser uma consultoria, quando a gente vai, às vezes, lidar com o cliente, eu percebo que o problema dele não é venda, não é marketing, na verdade é um problema de cultura que tem lá, ou às vezes até do próprio empresário ser centralizador. Como que você lida com esse ponto? Como que você faz o empresário ter uma boa cultura dentro da empresa dele? Se a pessoa tem dificuldade de criar uma cultura, muitas vezes, se a pessoa tem essa dificuldade, ela tem dois problemas. O primeiro é crença. Então, ela tem uma crença limitante que acaba limitando a visão, o campo de visão dela. Então, é importante, toda crença é aquilo que já aconteceu na sua vida e que você inseriu isso com uma verdade absoluta. Uhum. Então, você não quebra a crença, como se vê aí pelos gurus da internet. Você movimenta a crença. Então, você tira a crença da sua frente
para deixar o seu caminho livre. Então, como que você faz isso? Insere uma nova crença lá dentro. Uma crença que aquilo ali é possível. E como que você faz isso? Com amostra. Você vai lá e mostra e faz, né? Você fazendo, quebra movimenta aquela crença e mostra que tem uma outra crença que pode ser colocada no lugar. Esse é o primeiro ponto. E cultura. Se você de fato quer ter uma cultura dentro de uma empresa, cultura é tudo aquilo que você faz de fato e ato contínuo e repetitivo. Então você precisa repetir o ato todos os dias. Então, se você quer de fato, né, dar um treinamento, uma consultoria para alguém e inserir uma cultura, você tem que ser repetir aquilo ali todos os dias, até com que aquilo ali de fato se torne cultura dentro daquele espaço, daquele lugar. Legal. E uma outra pergunta que eu tenho aqui é: o que você vê de perfil, que você já lidou com vários empresários, o que você vê de perfil daquele empresário que dá certo e que dá errado? Você bate o olho e esse cara que tem esse perfil, não pra pessoa olhar pra isso e falar, nossa, eu não vou dar certo. Não, pra ela entender, opa, talvez seja um alerta, talvez esse ponto que eu tenho eu precisaria melhorar dessa forma. Como que você vê que é esses dois pontos de um empresário que você olha e percebe, pô, esse cara tem muito potencial, e esse você olha e fala, esse tem alguns riscos? Bom, primeira coisa é a régua que ele está usando. Então, quando você conversa com o gestor, você precisa entender qual que é a régua que ele está usando, qual é o parâmetro que ele está usando, qual é o exemplo que ele está se pegando. O gestor que se apega a exemplos de sucesso, a tendência é que ele tenha sucesso. O gestor Legal. que se pega como exemplos de fracasso, ele vai ter fracasso. Então, muito vai da mentalidade. Porque uma empresa, antes de quebrar, ela quebra primeiro na cabeça do dono, para depois quebrar no papel e no banco. Né? Então, primeiro ela quebrou na cabeça do dono, depois ela quebra no papel e no banco. Então, você primeiro precisa identificar qual que é a régua dele, se é a régua do fracasso ou a régua da abundância. Então, o convite sempre que eu faço para os gestores vai para a régua da abundância, acredita que o seu negócio é bom, foca em quem já deu certo. Então, aquilo que eu sempre falo, olha para o mercado. O mercado tem, por exemplo, no meu setor que é a academia, existe donos de academia bem-sucedidos? Então, foca nesse cara. Modela, se espelha e faz com que aquilo lá. O problema é que a maior parte das pessoas vai para o fracasso. Ainda mais no Brasil, que adora um coitadinho. Então eu olho para o fracasso e acho bonito repetir os mesmos atos que o fracassado faz. Então, porque é bonito, né, se ser fracassado. Você vê aí na internet quem é que mais faz sucesso na internet? O coitadinho, né? O coitadinho faz sucesso, as pessoas adoram o coitadinho. Você entra, por exemplo, num Big Brother, quem é que mais está propício a ganhar um Big Brother? Aquele que mais se for fazer de coitado lá dentro. Quanto mais coitado ele for, mais a tendência é que ele ganhe o programa. Né? Então isso vai desde o primeiro Big Brother lá do A Bambam, quando vítima, né? vocês são novos, nem assistiram, acho que o primeiro Big Brother, Não. foi o tal do Bambam, né, que teve a luta com o Popó agora, e ele tinha uma coisa clássica, ele fazia ele construiu uma boneca que ele falava com a boneca, só com a boneca, como se todo mundo desprezava ele falava só com a boneca, e isso contaminou o Brasil e fez ele ganhar o primeiro Big Brother aqui. Então, quer dizer, o povo, né, como um todo, ele adora o coitadinho. E aí o empresário olha para o coitadinho em vez de olhar para o cara de sucesso. Né? Por quê? Porque ele nunca acredita que ele é possível. E aí, quando você não acredita, quem não acredita, Não acontece, não ele não acontece. enxerga. Né? Então você tem que espelhar nisso, tem que espelhar em quem é bom. Né? Então, aquilo que a gente estava falando nisso aqui, se você está numa onde só tem gente ruim, então sai da onde você está e vai para o lugar que só tem gente boa. Né? Paga por isso. As pessoas negam em pagar por isso. Paga o preço por isso. Paga o preço por isso. Paga para estar numa mentoria de alguém que já tem sucesso. Paga para estar no ambiente de alguém que já tem sucesso. Paga para você poder. Paga. É melhor você pagar financeiramente do que pagar com seu próprio negócio lá na frente. É Total. verdade. Até um ponto, né? Além de tudo isso que você está compartilhando, eu acho que dentro desses pilares, quais são as referências fora você, né? Porque para vocês que estão assistindo aí, gente, o Lazinho, e dentro dessa conversa, ele tem uma baita bagagem. Mas quem você vê que são os empresários que estão junto com você no mercado fitness, no mercado de academia, que as pessoas também possam se inspirar? Olha, o mercado de academia, cara, Ou até outros empresários que o você se Edgar inspira. Corona, com certeza, é um grande empresário no nosso mercado. O Edgar Corona é o grupo Biorritmo, que é dono da Smart Fit. Então, com certeza, ele é um empresário. Você pode concordar ou discordar da forma de gestão dele, mas o empresário que conseguiu fazer o volume de negócio que ele fez no Brasil tem que ser Tem respeitado. resultado.
né? Eu cito alguns. Paulo Aquial é um cara que eu respeito muito, um empresário que trouxe o sistema da Les Mills para o Brasil e conseguiu levar ele para um nível gigantesco aqui de negócio, e construiu um business maravilhoso na sua época, na sua jornada. Então, são alguns empresários do segmento fitness que com certeza. E é isso. Ah, Lazinho, mas não preciso. Talvez, eu não tenho como conseguir acesso ao Edgar Corona. Tá bom, então vai no. Cara, o empresário, o principal dono de academia do seu bairro ou da sua cidade, se espelha nele. Não precisa ir muito longe. A gente fica muito com essa questão que a gente tem que se espelhar em alguém muito famoso, em alguém que já tem muito sucesso. Não, cara, se espelha em quem está do seu lado, mas um cara que está acima de você. Ponto. Se você for para isso, é aquilo que eu sempre falo hoje, né? Se fala muito de influência digital. Influência é um negócio que existe desde os primórdios da humanidade, né? É que agora ele se tornou digital, mas a Ele sempre influência existiu. existiu desde os primórdios, né? E tem muita cidade que funciona muito mais ainda o influencer offline do que o influencer digital, Sim. né? Então quem é o influencer? O influencer é o dono da quitanda, que conhece todo É o mundo, que boca a sabe o boca. nome de todo mundo, que sabe falar de todo mundo. Aquele cara, talvez, seu bairro, na sua cidade, vai falar melhor do que se você contratar o Carlinhos Maia para falar de você, que é o principal influencer do Brasil hoje. Por quê? Porque o Carlinhos Maia vai falar de um negócio gigantesco. Primeiro que vai custar alguns milhões para você poder fazer uma publi com ele, né? Mas o cara da quitanda, talvez você vai gastar a sua conversa com ele, ele vai falar bem de você, só isso. Então, essa é a grande pegada, né? De você poder se espelhar, sempre estar um pouquinho acima de você. Já é. Aí você busca, você se espelha aqui, não precisa ir nesse cara aqui. Você se espelha aqui. Depois, você vai se espelhar aqui. Depois você vai se espelhar aqui, um pouquinho, um pouquinho. Vai Aí você subindo a chega lá em régua. cima, né? Isso é interessante até porque a gente falou de crenças e uma coisa que impede muitas vezes as pessoas modelar são as crenças que ela tem. Por exemplo, hoje em dia a gente vê na cultura brasileira uma crença muito grande que rico é ladrão, ou ele fez alguma coisa ruim pra estar lá. Conscientemente, inconscientemente, na verdade, você está implementando a crença no seu cérebro de que você não quer ser aquilo. Porque Sem você dúvida. repulsa aquilo, então você não quer ser rico. E o cara às vezes olha pro concorrente dele que tá fazendo várias coisas certas, ele fala: "Não, esse cara aí ele só faz, né? Pô, ele tá me Exatamente. ferrando", e você não tá olhando pra ele e fala: "Cara, esse cara tá fazendo que ele tá dando esse O resultado? que ele faz que eu não Olha, faço, ele né? tá pegando todos os meus clientes, alguma coisa boa ele tá fazendo. Deixa eu estudar esse cara, deixa eu me aproximar dele, deixa eu entender isso". Então também mudar essa crença faz que você consiga modelar as pessoas, né? Sem dúvida. Na verdade, assim, nós somos formados por muitas crenças, né? Crenças que às vezes não são nossas. São os nossos pais, os nossos avós, né? Então, quem, quando criança, não escutou que dinheiro é sujo? Quem, quando criança, não escutou que dinheiro não dá em árvore, né? E aí, quem, quando criança, não escutou que só faz dinheiro quem faz coisa errada, né? E aí, quando você escuta essas crenças, que não eram suas, né? Eram crenças dos seus pais, que eram crenças dos seus avós, que foram passadas para você e você inseriu isso do seu dia a dia, você repele o dinheiro, porque dinheiro é sujo. Você acreditou na vida em um determinado momento da sua vida que dinheiro é sujo. Então não faz bom você ficar nadando no dinheiro. Eu, particularmente, queria ser o tio Patinhas, né? Nadar no dinheiro. Se eu pudesse nadar no dinheiro, mergulhar, sair, igualzinho o tio Patinhas na infância, eu adorava o desenho do tio Patinhas. Seria maravilhoso. Dinheiro é maravilhoso. Tem nada mais gostoso do que ter dinheiro. Tem nada mais gostoso do que ter dinheiro. Porque ele vai te proporcionar fazer tudo aquilo que você pode. Claro, obviamente, dinheiro não é tudo. É isso que eu sempre falo, né? Tudo para mim é saúde, né? Isso e o mais importante para mim é tempo, né? Que o dinheiro é uma das coisas que o dinheiro não compra é o tempo e outra é a saúde, muitas vezes, né? Mas em alguns casos ele ajuda Ele ajuda bastante na bastante. saúde, né? E influencia no tempo também, né? Mas dinheiro é maravilhoso, mas a gente é inserido desde pequeno que dinheiro é sujo, que dinheiro só que tem dinheiro quem é ladrão, né? Então isso é uma crença que a gente adquire, vai levando para a vida e aí essa vida vai nos afastando do dinheiro, né? Aí a gente volta para a física quântica. Eu até Muito bom. tive um gatilho aí do que você falou que eu achei muito bacana. Que é justamente isso. Eu tava conversando com o Jota, né? Esses dias que, pô, às vezes você tá passando, tem aquele perfil de pessoas, começa a ver um negócio grande, fala assim, pô, pô, o cara tá construindo isso daqui, é lavagem de dinheiro. Aqui em São Paulo fala muito isso. Ah, tal coisa. Tá vendo que o carro que o cara tem é lavagem de dinheiro. E muitas vezes a pessoa nem conhece quem é. É, Pô, como que tá construindo um prédio desse aqui? Ah, não, isso é lavagem de dinheiro.
na questão era, o que que essa pessoa faz? Que Exatamente. mercado que ele atua? E uma coisa importante é que muitas vezes a gente está mais preocupado no outro do que no seu, né? E aí não acaba não deixando várias coisas passar. E é aquilo que eu sempre costumo dizer, uma empresa grande é toda aquela empresa pequena que nasceu certo, né? Então, infelizmente, as pessoas não têm essa visão. Uma empresa grande, você repara todas as empresas não, mas muitas das empresas que cresceram, você pega aqui no Brasil, por exemplo, a WEG, para quem estuda um pouquinho, a WEG hoje está na moda porque a neta dele foi considerada a bilionária mais jovem do mundo. Mas você pegar a história da WEG, eles montando os primeiros motores dele lá atrás, pequenininho, né? E aí você vê hoje uma empresa de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? Mas você vê ali, para quem não precisa ir muito longe, para quem quiser assistir, assiste o filme da origem do McDonald's, né? Então, como que é ali os processos que foram construídos, né? Para que ele Ele perceber inovou, que né? realmente ali era a grande questão ali do fast food era a questão dos processos, não era a comida em si, eram os processos que faziam a comida, né? E aí você pega todas as empresas exponenciadas no Vale do Silício hoje, são empresas pequenas que deram certo, mas que nasceram corretamente, que pivotaram seu produto muitas vezes. Então aí você vê hoje a Amazon, Apple, que nasceram no fundo Microsoft. na garagem de casa, né? Mas nasceram com uma visão alta, querendo realmente alcançar um patamar alto, né? Realmente querendo atingir um resultado alto, né? Com a cabeça de um campeão, né? E aí você vê que essa pessoa se tornou, obviamente, o que ela é hoje, né? Então, a empresa pequena e grande não tem diferença nenhuma para mim. O problema é que quando a gente olha para uma empresa grande, a gente não consegue se enxergar lá e aí a gente começa a cometer erros de uma empresa pequena, que é, né, eu faço tudo, eu sou tudo, não divido os meus papéis, e aí você vive e convive com isso pro resto da sua vida. Então, é importante, Lazinho, mas eu não tenho dinheiro para ter o que uma empresa grande tem. Tá bom, você só precisa então ter os papéis dentro da sua empresa muito bem definidos e saber que um momento você vai ser dono, outro momento você vai ser o gestor, outro momento você vai ser o pagador de imposto, outro momento você vai ser o treinador. Cara, você pode ser tudo isso, desde que você saiba dividir os papéis e entender que cada vez que você entrar em cada um dos papéis, você tem que ter uma postura diferente. E aí você vai ter sucesso, vai ter resultado. Total. Muito show. Sensacional o papo. Sensacional mesmo, hein? Aulas, hein, gente? Aulas. Isso aqui foi aula mesmo, hein? Show Cara, de bola, muito gente. show. Lazinho, o papo hoje foi surpreendente, viu? Adorei a sua visão de negócios, a sua visão de gestão, como tudo se conecta, a assimilação do esporte. Eu acho que eu nunca tinha feito essas Legal. comparações hoje, por exemplo, do judô, que foi a da queda, o do basquete, a do basquete até fez o link A gente falou no meio do programa e fez sentido no final quando as grandes redes começaram a dominar, entre aspas, né? Começaram a chegar forte no mercado, subiu a régua de todo Sem mundo, dúvida. né? Então, essa visão do esporte com empreendedorismo e com gestão, cara, é demais, viu? Parabéns. Que legal. Não, fico feliz. Lazinho, duas coisas. Fala pro pessoal onde eles podem te encontrar e manda uma mensagem, uma última mensagem aí pra quem tá te assistindo. Legal. Bom, no meu pessoal, Lazinho Vieira, então quem quiser acompanhar lá no Instagram, Lazinho Vieira, no nosso empresarial GAP Group, então GAP, G-A-P, Group em inglês, né? Então fica o convite aí tanto no canal do YouTube quanto no nosso canal do Instagram. Espero vocês por lá, tem bastante conteúdo lá, rico. E mensagem, cara, é a pessoa acreditar que ela pode mais, né? Toda vez que ela entender que aquilo que ela está, né? É só o estado atual dela, mas isso não determina o futuro dela. Mas para determinar o futuro dela e ela entender que ela precisa mudar, ela precisa tomar a decisão. Muitas pessoas querem, mas poucas pessoas tomam a decisão. Então, o querer não é suficiente. Você precisa realmente dar o passo de tomar. Aquela velha metáfora, né? Tinham 5 pintinhos em cima do muro, né? E eles tomaram pular. Pulou um, pulou dois. Quantos restaram?
3? A grande questão é, eles tomaram a decisão de pular, mas somente 2 realmente tomaram a ação de pular. Então, querer pular ou querer chegar no resultado não é a mesma coisa de você fazer a ação. Então, poucas pessoas de fato estão dispostas a fazer ação. Total. Então, vamos fazer ação, vamos fazer acontecer e tornar realmente o seu sonho uma realidade, principalmente para os empresários, porque se você montou um negócio, você tinha um sonho. Não deixa nunca esse sonho morrer, né? Leva sempre esse sonho à risca, mas entende que para você chegar lá, você vai ter que estar disposto a entrar na lama, você vai ter que estar disposto a fazer coisas diferentes do que você está fazendo hoje, né? E tomar ações e atitudes que talvez vão quebrar a sua zona de conforto. Então, esse é o convite. Quebra a sua zona de conforto, esteja disposto a estar junto dos melhores do seu lado. Legal. Isso é até interessante que entrou numa discussão em breve aqui. A gente tem um pessoal que tem em volta disso, tem muita ideia, né? Principalmente ideias de negócios novos, coisas novas e tudo mais. E a gente até entrou numa discussão esses dias que quem tem resultado não é quem tem mais ideias, é quem executa mais. Você vai ter muito mais chance de dar resultado se tiver 2 ideias e executar elas do que se tiver 1000 ideias e não executar nenhuma. Eu tive um prazer de fazer uma imersão no Vale do Silício, na Califórnia. E quando eu entrei no Vale do Silício, ali, né, tá reunido 70% do PIB da Califórnia, né? E a Califórnia por si só, se fosse um país, seria a terceira economia do mundo, né? O estado da Califórnia, se fosse um país, seria a terceira ou quarta economia do mundo em termos de PIB, né, de produção, e 70% está no Vale do Silício. Quando eu entrei no Vale do Silício ali, né, sede das principais startups do mundo, né, eu tinha a ideia de que ali era um mundo das ideias, campo das ideias, né? E quando eu cheguei lá, o grande tapa na cara é que ali é o campo das ações. Tanto é que lá é muito fácil de você conversar com um bilionário para ele poder fazer um aporte na sua empresa. Você tem numa startup, é muito fácil. Os bilionários são muito acessíveis no Vale do Silício para você poder fazer uma rodada de apresentação do seu produto. E você, se for conversar com um bilionário e tiver uma ideia, a sua ideia não serve para absolutamente nada. O que ele quer é ação. Qual é a ação que você fez e qual é o resultado que você trouxe até agora? Então haja, vai lá, haja o que houver, haja. É isso aí. Já Show aí, demais. pesquisa Gap Group e assiste nosso podcast também. Que É. foi sensacional a troca de conhecimento. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, continuar nos acompanhando. Lazinho, muito obrigado por ter vindo. Foi incrível o papo e a gente se vê na próxima. Isso aí, conta comigo, sempre estou aqui disponível para vocês. Prazer e sucesso para o projeto todo de vocês. Bora isso pra aí. cima. Valeu, Valeu, pessoal! gente. Tchau, tchau.